tudo bem com você? Pois é, voltamos aqui da chuvosa Londres, está frio, 12 graus neste momento, mas vamos trazer notícias quentes para vocês. Vamos falar de Vasco, de STJD, de seleção brasileira, coisas que você precisa se atualizar. Usaram inteligência artificial para produzir uma notícia falsa sobre STJD e benefícios ao Vasco da Gama após a derrota para o Juventude. Vários ouvintes, vários assinantes, amigos me enviaram um link. Wellington, é verdade, você que sabe um pouquinho de tribunal, a gente vai explicar tudo isso. Mas antes eu não posso perder a oportunidade de pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. Paga nada não, dá aquela força, colabora conosco, passe esse link para outras pessoas para ajudar a continuar crescendo por aqui. Tem aqueles abraços hoje, não esqueci não, tá bom? Então, aqui na Inglaterra, roda a vinheta. Deixa eu começar com uma notícia que me chamou a atenção. Eu recebi alguns links de informações. Wellington, que legal, né? O STJD devolveu para o Vasco os pontos da derrota para o Juventude. Lógico que a gente foi dar uma olhada nas súmulas, fui dar uma olhada também no noticiário, falei com o STJD, falei com a CBF e realmente não tem rigorosamente nada desse assunto. E depois ainda descobrimos que foi produzida uma matéria através de inteligência artificial. Aonde eu quero chegar? Chamar a atenção do torcedor para um monte de coisa que vai ser criada, já está sendo criado pela inteligência artificial, brincadeiras, notícias falsas. Então, informaram que o Jandrei, goleiro do Juventude, teria jogado com o terceiro cartão amarelo. Bem, primeiro ele não estava sequer pendurado, assim jogou contra o Sport, contra o Vasco e outra situação. Bom, vamos viajar na maionese, vamos. Faz de conta que o Jandrei tivesse jogado de maneira irregular, ou o Nenê, ou outro jogador, o time inteiro do Juventude, após a vitória de 3-1 em São Januário em cima do Vasco. O Vasco recuperaria os pontos? O Código Brasileiro de Justiça Desportiva hoje fala o seguinte: o clube que escalar um atleta irregular, ele perde os pontos obtidos naquela partida e mais 3 pontos. Então, como ficaria? O Juventude perderia os 3 pontos da vitória e os 3 pontos de punição por ter utilizado um atleta irregular. E o Vasco não recuperaria esses pontos. Então, eu estou citando isso porque é essa matéria que chamou muita atenção. Muita gente, que legal, o Vasco recuperou os pontos. Não tem nada de recuperar pontos. Então, amigos, cuidado porque tem muita informação incorreta e o jogo foi no sábado à noite. O tribunal teria que ser provocado pela CBF, pelo Vasco, até pela própria imprensa. E aí a Procuradoria iria apurar. Isso demora pelo menos 15 dias. Então, não é essa agilidade, essa rapidez, essa benesse como estão anunciando por aí. Só isso, não estou desmentindo notícia de ninguém, apenas alertando para notícias falsas que estão acontecendo através de inteligência artificial. É uma criação, né? Então o torcedor não pode se iludir com isso também. Gente, o Vasco termina a rodada depois de 3 derrotas consecutivas na 10ª colocação com 42 pontos. O Atlético tem 1 a mais, o Galo 43 e o Bragantino divide essa 10ª posição com o Vasco com 42 pontos. Com os critérios de desempate, ele fica em 11º. Uma outra coisa também que ganhou notoriedade no noticiário
é essa proposta do presidente do Flamengo, o BAP, né, para mexer com o Palmeiras e mexer com o Vasco da Gama. Do Palmeiras, olha, não pode ter mais grama artificial, grama artificial, né, grama sintética no futebol brasileiro. E também quem está de recuperação judicial não pode contratar. Então vamos lá. O primeiro clube a propor que o Atlético Paranaense e o Palmeiras, principalmente o Atlético Paranaense, não tivesse grama sintética mais no Brasileirão foi o Vasco, através do Eurico Miranda, isso aí em 2016, 2017, por aí. Quem salvou o Atlético Paranaense da unanimidade para tirar a grama sintética foi o Grêmio, que disse o seguinte para o Eurico: Eurico, eu concordo contigo, mas vamos fazer o seguinte, não dá tempo do Atlético trocar, vamos deixar para o ano que vem. E no ano seguinte os clubes discutiram e a grama sintética continuou. Palmeiras já é a dele, o Atlético Mineiro agora tem a sua grama artificial e também o time do Botafogo. Tanto que o Vasco anunciou que está encaminhando um acordo com o próprio Botafogo, assim que começar a obra, né, do novo e bonito estádio de São Januário, utilizar o estádio Newton Santos. Então, é essa uma questão para a gente colocar. Outra coisa, recuperação judicial. Quem está fazendo recuperação judicial, ele mesmo controla o seu gasto, a sua despesa, né, o seu empreendimento. Então, o próprio Vasco já faz isso. Aí você vai proibir o clube de reforçar em nome do fair play financeiro? É apenas uma provocação. O torcedor, às vezes, acredita e isso aí, com certeza, não vai passar, porque o próprio Flamengo tem uma dívida. Hoje ela está escaneada, escalonada, melhor dizendo, né? Mas ela existe. E a última vez que vi era superior a 600 milhões de reais. Todos os clubes brasileiros devem. Alguns estão em dia com os pagamentos, outros precisam de renegociações, e é o caso do Vasco da Gama. Se a justiça aceitou, se os credores aceitaram, aí é uma questão do Vasco. Agora, não poder contratar nesse período, bacana. Vamos lá, o que mais aqui, gente? Amanhã na seleção brasileira tem o Andrei Santos, que está fazendo bonito lá no Chelsea. A gente tinha certeza que aconteceria aqui no futebol europeu. Vai conversar com a imprensa, né? E o Paulo Henrique está treinando forte por aqui, está todo mundo aguardando se ele e o Wesley, quem vai começar como titular no jogo de sábado diante da equipe de Senegal. Eu acredito até que seja o Wesley, mas o Paulo Henrique vem fazendo bons treinamentos também. E a CBF já avisou que um impedimento semiautomático será adotado no Brasileirão do ano que vem. Vejo também como evolução. Se hoje o futebol do Brasil tem fair play, né, financeiro, ainda não, mas tem árbitro de vídeo, é graças ao Vasco da Gama. Né? Quando foi prejudicado num jogo contra o Corinthians, Eurico Miranda foi lá na CBF, era o Marco Polo Deonero, e a partir dali começou a trabalhar a inclusão do VAR no futebol brasileiro. O que mais que eu tenho que dizer aqui? STJD, quinta-feira, o julgamento do Bruno Henrique no pleno, foi pedido vistas no processo, mas ele volta na quinta. E o Vitor Roque será julgado na semana que vem por ter feito aí declarações nas redes sociais de maneira homofóbica e pode levar até 10 jogos de suspensão. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco, Eterno Vasco Oficial, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco. O Vasco que precisa aí mudar o desempenho em campo, né? Vinha de uma sequência boa de vitórias, mas recentemente aí vem tropeçando, principalmente em São Januário. O Joel Santana, jogador aí, papai dos técnicos do futebol brasileiro, cobrou muito o Fernando Diniz, dizendo que ele é muito teimoso aí em suas escolhas. Deixa sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!